Você percebe o quanto realmente precisa das outras pessoas? Aqui está Nancy DeMoss Wolgemuth. O isolamento e a divisão no corpo de Cristo são táticas que Satanás usa para derrubar os cristãos. Se não tivermos prestação de contas, encorajamento, se nossas raízes não estiverem entrelaçadas uns com os outros, se ficarmos isolados ou divididos, iremos cair. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo. Ok, Nancy, tem uma provinha para você. Está pronta? Ok. Você está atualizada com a música pop? Não é realmente o meu estilo, mas agora que me casei com Robert, ele tem me educado um pouco. Vamos ver como ele tem se saído. Você já ouviu essa música? Eu não consigo me ver amando ninguém além de você por toda a minha vida. Sabe quem é? Já ouviu essa música? Soa vagamente familiar. Vagamente familiar. Bem, foi um grande sucesso, Nancy. Foi do The Turtles. É Happy Together. E essa? Vamos lá, pessoal. Sorria para o seu irmão. Todo mundo se junte. Tente amar um ao outro. Acho que perdi essa. Perdeu essa. Bom, Nancy, alguns de nossos ouvintes mais jovens também estão dizendo isso. Isso foi muito tempo atrás, dos Young Bloods. Chama-se Get Together. Você está vendo um tema aqui? E essa? Já ouviu essa música? Vamos ficar juntos. Conhece essa? Não, receio que não conheça essa. Ouvi a palavra juntos. A palavra juntos está lá. É All Green, Let's Stay Together. Lá vem a palavra juntos novamente. Novamente, sim. Parece que é um tema aqui. Com certeza. E todas essas músicas falam sobre união e estar juntos. Isso é verdade em relacionamentos românticos, famílias e comunidades. E veja só, se até os não cristãos veem o valor de fazer as coisas não isolados, mas juntos, quanto mais isso deveria ser verdade para o povo de Deus, a igreja. Estamos em uma série chamada Quem Precisa da Igreja. Hoje, Nancy, você foca no fato de que, como corpo de Cristo, precisamos uns dos outros. Vamos ouvir. Aqui está Nancy. Você diz, ok, eu acredito na igreja, a igreja com I maiúsculo. Vejo porque precisamos disso, vejo que é um corpo, é uma família, é uma noiva, é um edifício. Vejo que Deus tem um grande plano para a igreja. Mas eu não tenho tanta certeza sobre a igreja com I minúsculo, minha igreja, a igreja local. Talvez você se sinta como essa mulher que escreveu para o nosso ministério. Ela diz assim: estou lutando com essa questão de ir à igreja. Eu acredito em Deus, no céu e na Bíblia, mas me sinto muito desconfortável na igreja. Uma pessoa pode obter os mesmos benefícios estudando e adorando na privacidade de sua própria casa, sem realmente participar dos cultos? Deus se importa com onde eu adoro? Bem, demos o nome a esta série de Quem Precisa da Igreja? Será que realmente precisamos não apenas da igreja, com I maiúsculo, mas da igreja com I minúsculo? Estou descobrindo, ao conversar com os outros, que muitos cristãos, chamados cristãos professos, não fazem parte de um corpo local de cristãos. Eles não veem a necessidade disso. Talvez estejam desgostosos, desiludidos ou desencorajados por experiências passadas na igreja. Talvez nunca tenham se envolvido e simplesmente não percebam a necessidade. Sentem-se como aquela pessoa da carta: por que não posso apenas adorar na privacidade da minha própria casa? Eu realmente preciso ir aos cultos? Eu realmente preciso fazer parte de um corpo local da igreja? Deus se importa? Eu vejo outros também que estão pulando de uma igreja para outra, sem lealdade a um corpo local.
Quase todas as vezes que a palavra igreja aparece no Novo Testamento, ela se refere a uma reunião específica de cristãos em um local geográfico específico. Eu estava lendo isso hoje no livro de Efésios, aos santos em Éfeso 1:1. Essa é a igreja local. Não há no Novo Testamento o conceito de fazer parte da Igreja Universal de Cristo com I maiúsculo, sem fazer parte da igreja local com I minúsculo. Não existe esse conceito no Novo Testamento. Isso sugere para mim que nossa participação na igreja local, falha e problemática como é às vezes, não é uma opção. Não se você é membro do corpo de Cristo, não é uma opção. Charles Spurgeon tinha isso a dizer para aqueles que diziam: eu sou cristão, mas não pretendo fazer parte da igreja. Ele disse: para que serve um tijolo? Para ajudar a construir uma casa. Não adianta um tijolo dizer que é tão útil ficar jogado no chão quanto seria numa casa. É um tijolo inútil. Então ele continuou à sua maneira. Portanto, vocês, cristãos nômades, não acredito que estejam cumprindo o seu propósito. Vocês estão vivendo contrariamente à vida que Cristo gostaria que vocês vivessem, e vocês serão tidos por culpados pelos danos que causam. Uau, são palavras fortes. Você não está cumprindo o seu propósito se não estiver em uma igreja local? Vivendo contrariamente à palavra de Deus? Causando danos? É realmente tão sério assim? Bem, vamos para 1 Coríntios, capítulo 12. Quero que vejamos o quão sério é e por que é tão importante estarmos conectadas à igreja. O capítulo 12, versículos 12 e 13 de 1 Coríntios usa a analogia, essa imagem de que o povo de Deus é um corpo. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. No Novo Testamento, era inacreditável que judeus e gregos, escravos e livres, adorassem juntos na mesma igreja. Incrível! Este era o grande mistério de Deus, trazer essas partes distintas para um novo corpo. Versos 13 e 14. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Não é apenas você e Deus. Você não pode ser um cristão lobo solitário e ser o cristão que Deus pretende que você seja. Leia os versos 15 e 16. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Quer dizer, apenas imagine uma parte do seu corpo dizendo: porque não sou outra parte, então não faço parte desse corpo. Isso é tolice, é ridículo. O corpo é um. Tem muitos membros, todos têm o seu papel, todos têm sua função. Eles parecem diferentes, agem de maneira diferente, têm dons diferentes, mas todos são necessários. Você não pode se separar do corpo. Minha mão não pode dizer: estou me separando desse corpo, e sair por aí, fazendo suas próprias coisas, ser uma mão vagando por aí. Ela é inútil sem o resto do corpo. Você não pode se separar do corpo. Deixe-me dizer isso novamente. Você não pode se separar do corpo. Quer goste ou não, se você está em Cristo, é membro do corpo de Cristo. Cada parte é diferente, mas todas pertencem ao mesmo corpo. Versículo 17, 1 Coríntios 12 diz: se todo o corpo fosse olho. Bem, imagine só, um grande olho rolando por aí, e ele se considerando o corpo inteiro. Onde estaria a audição? Ou se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato?
O ouvido não pode funcionar sozinho. O olho não pode funcionar sozinho. O corpo precisa de todos os seus membros. Não funcionaria se fôssemos todos iguais. Lembre-se disso. Quando você começa a enlouquecer com as diferenças nas pessoas em sua igreja e pensa, se eles não fossem tão estranhos ou tão diferentes. Você precisa que eles sejam diferentes. Se todos fossem como você ou como eu, bem, eu não quero nem pensar nisso, não seria um corpo. Versículo 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Isso é o que as Escrituras dizem. Deus organizou os membros. Deus colocou esses membros no seu corpo, cada um deles, como Ele escolheu. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Versículos 19 e 20. Se Deus organizou os membros no corpo e escolheu colocá-los em diferentes igrejas locais, de acordo com o seu desejo, sua vontade, posso sugerir que não é suficiente tolerar as outras pessoas em sua igreja ou no corpo de Cristo? Você precisa agradecer a Deus por elas. Você precisa aprender a aceitá-las, valorizá-las, apreciá-las. Versículo 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem novamente a cabeça aos pés, não preciso de você. Não é assim que muitas vezes funcionamos? Às vezes pensamos, para que serve aquela parte? Quem precisa daquela pessoa? Talvez não verbalizemos isso, mas não é exatamente como nos sentimos às vezes? Eles estão no caminho, eles estão só atrapalhando. Precisamos uns dos outros. Somos estranhos e falhos e carentes como somos. Precisamos uns dos outros. Cada membro do corpo é essencial. Nenhuma parte é dispensável. Se você não está lá, faz diferença para o todo. Você não pode dizer, não precisam de mim. A igreja local não pode dizer, não precisamos de você. Se você não está lá, se uma parte está faltando, se eu não tivesse essa mão, meu corpo todo teria problemas. Você não percebe até perder uma parte. Às vezes, você assume isso como algo garantido. E não é frequentemente assim no corpo de Cristo? Não sentimos falta uns dos outros até percebermos a falta de alguma função aqui ou ali. Nem sempre sabemos qual é a função. Existem partes do nosso corpo que eu não sei exatamente o que fazem, ou como funcionam, ou por que são necessárias. Algumas dessas partes que não podemos ver, ou sobre as quais não se fala muito, tipo, o que é o pâncreas, o baço. Alguns de vocês sabem o que todas essas partes fazem, mas eu realmente não sei. Mas eu presumo que se Deus colocou no corpo, há uma razão para isso, há uma necessidade. Não podemos ter membros ou partes do corpo dizendo, eu não sou necessário. Se você não está lá, faz diferença. Mesmo que sejam as partes mais fracas, menos dotadas, menos proeminentes. As Escrituras dizem que a essas partes temos que dar cuidado especial, atenção especial. Precisamos de cada parte. Então, ao pensarmos na igreja, quero destacar 2 pontos aqui. Em primeiro lugar, você precisa do corpo. E em segundo lugar, o resto do corpo precisa de você. Em primeiro lugar, você precisa do corpo. Você não pode funcionar sozinha sem o corpo de Cristo. Você não está completa sem os outros membros. Você precisa dos dons espirituais que Deus deu aos outros, que você não tem. Você precisa desses dons trabalhando em sua vida se você quer se tornar como Cristo. Você precisa do alimento espiritual, do encorajamento, da prestação de contas, do aconselhamento, da visão e da ajuda prática e do conforto na sua vida que o restante dos membros do corpo pode fornecer. Você pode até dizer, mas eles não fornecem. Você está certa.
Não fazemos isso da maneira que deveríamos, mas isso não significa que desistimos. Significa que entramos lá e oramos, servimos e pedimos a Deus para fazer o corpo mais parecido com o que deveria ser. Não o descartamos apenas porque não está funcionando perfeitamente ou não está sempre funcionando como deveria. Você precisa do corpo, eu preciso do corpo. Precisamos uns dos outros. Mas o resto do corpo precisa de você. Não apenas você precisa deles, mas eles precisam de você. O resto do corpo não pode ser completo ou saudável sem você. Você pode até pensar: qual a diferença se eu sair? Qual a diferença se eu não for regularmente à minha igreja? Qual a diferença se eu vou e venho? Quem se importa? Especialmente em algumas dessas igrejas maiores, você pode ficar tão perdida entre as multidões. Quem se importa? O que importa? Importa sim. Se você não estiver conectada, o corpo não pode ser completo sem você, não pode ser saudável. Precisa dos seus dons espirituais, precisa da função que Deus projetou para você no corpo. Um amigo me disse recentemente: uma das minhas preocupações é que a geração de nossos pais se aposentou e se afastou da igreja em muitos casos. Acho que algumas dessas pessoas mais idosas estão pensando: não somos mais necessários. Posso dizer, e você decide se é idosa ou não? Você é necessária. Precisamos da sua sabedoria, precisamos da sua experiência, precisamos do seu exemplo. O resto do corpo precisa de você e você precisa do corpo. D.L. Moody estava visitando um proeminente cidadão de Chicago em uma noite fria de inverno, quando o assunto de membresia na igreja e envolvimento surgiu. Aquele homem disse a Moody: acho que posso ser tão bom cristão fora da igreja quanto posso ser dentro dela. Conta-se que, sem dizer nada, Moody se aproximou da lareira e retirou um pedaço de madeira que estava queimando e o colocou sozinho na soleira. Então os dois homens ficaram juntos e observaram enquanto o fogo se apagava naquela peça de madeira. As brasas se apagaram. A verdade é que você não pode sobreviver. Você não pode manter um coração fervoroso e uma paixão fervente sozinha. Já esteve nas florestas de sequoias, na Califórnia? Eu tive a chance de ir lá pela primeira vez alguns anos atrás e realmente é incrível. Aquelas sequoias dizem que são as maiores coisas na Terra e as árvores mais altas do mundo. Algumas delas crescem mais de 100 metros de altura. Algumas têm mais de 2.500 anos. Isso é muito tempo. Você pensaria que árvores tão grandes teriam um enorme sistema de raízes crescendo centenas de metros no solo. Mas, na verdade, as sequoias têm um sistema radicular muito raso. A maioria das raízes não desce mais do que 2 a 3 metros abaixo do solo, o que não é muito, considerando que algumas dessas árvores têm mais de 100 metros de altura. Você precisa se perguntar como essas árvores enormes conseguem ficar de pé por milhares de anos. Bem, há um segredo. O segredo está nas raízes. Essas árvores crescem próximas umas das outras e todos os seus sistemas radiculares se entrelaçam. Os sistemas radiculares estão conectados uns aos outros de maneira inseparável. Portanto, quando as tempestades chegam e os ventos sopram, como costumam fazer, as sequoias ficam de pé. Mas elas não ficam sozinhas. Todas se apoiam e se protegem mutuamente. Ao pensar nessas sequoias, estou lembrando do fato de que precisamos uns dos outros como cristãos. Não ficamos sozinhos. Se tentarmos ficar sozinhas, vamos tombar sozinhas quando as tempestades e os ventos vierem. Precisamos uns dos outros. Precisamos que nossas raízes estejam conectadas umas às outras, se quisermos ficar firmes, crescer altas e viver por muito tempo.
O livro de Hebreus, nos primeiros capítulos, é um livro sobre se aproximar de Deus. Como seres humanos pecadores podem se aproximar de Deus? Isso é o que os primeiros 9 capítulos ou mais de Hebreus tratam. Como podemos nos aproximar de Deus? Mas quando você chega ao capítulo 10, o escritor de Hebreus chega a uma implicação. Ele diz: aproximemo-nos de Deus, no versículo 22. E nos versículos 24 a 25 ele diz: agora, aproximem-se uns dos outros. Se vocês vão crescer em seu relacionamento com Deus, vocês precisam se aproximar uns dos outros no corpo de Cristo. Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25 diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse é o dia final, o dia do julgamento, o dia de Cristo. À medida que vocês veem aquele dia se aproximando, lembrem-se de se aproximar uns dos outros, para que vocês possam se ajudar a permanecer firmes, para que juntos possam se aproximar de Deus. Isolamento e divisão no corpo de Cristo são táticas de Satanás, táticas que ele usa para derrubar os cristãos. Se não tivermos responsabilidade, se não tivermos encorajamento, se não tivermos nossas raízes entrelaçadas uns com os outros, se ficarmos isolados ou se nos dividirmos, vamos cair. Conforme você lê o Novo Testamento, encontra muitas instruções que falam sobre como devemos lidar uns com os outros. Entre outras coisas, devemos saudar uns aos outros, consolar uns aos outros, perdoar uns aos outros, edificar uns aos outros, servir uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, encorajar uns aos outros, reunir-nos uns com os outros. Veja o que você encontrará no Novo Testamento. Seja bondoso, terno e perdoador para com os outros. Devemos receber ou acolher uns aos outros como Cristo nos acolheu. Devemos cuidar uns dos outros, devemos ministrar uns aos outros, mostrar hospitalidade uns aos outros, orar uns pelos outros. E essas são apenas algumas das uns aos outros nas Escrituras. Ao ouvir essa lista, você não amaria fazer parte de um grupo de cristãos que funciona dessa maneira, que realmente vive uns aos outros das Escrituras? Acho que o fato de não alcançarmos isso em nossas igrejas é o que faz algumas pessoas desistirem, saírem da igreja ou se retirarem. Elas dizem: não está funcionando. O que precisamos fazer em vez disso não é esperar que os outros façam essas coisas por nós ou criticar nossas igrejas porque as pessoas não estão praticando esses uns aos outros como deveriam. Precisamos fazê-lo por nós mesmas. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Então, comece a orar pelos outros, mostrar hospitalidade, cuidar, ser gentil, reunir-se com os outros, encorajar os outros, carregar os fardos dos outros. Faça isso. Não espere que os outros façam. Tantas pessoas nos halls das igrejas hoje, tantas pessoas que se autodenominam cristãos, estão colhendo as consequências da falta desse tipo de comunidade, de não ter suas raízes entrelaçadas uns com os outros. Houve uma história trágica que apareceu em um artigo da revista Maclean's. Aconteceu em Winnipeg, no Canadá. Em um dia de novembro, Jim Soukers, um homem aposentado de 53 anos, que era um trabalhador municipal, deitou-se, puxou os cobertores e morreu. Quase 2 anos depois, em 25 de agosto de 2004, a polícia, chamada por parentes preocupados, quando você ouvir isso, vai se perguntar o quanto eles estavam preocupados ou o quanto eram parentes, né? A polícia, chamada por parentes preocupados, entrou no apartamento de Soukers e encontrou seu corpo em estado mumificado.
O restante de seu apartamento, de apenas um quarto, estava intacto, embora a comida na geladeira estivesse estragada, sem dúvida, né? E o seu calendário, na parede, estava desatualizado em 2 anos. A morte do Sr. Soukers passou despercebida por várias razões. Isso é o que me chamou a atenção enquanto pensamos sobre quem precisa da igreja. Ele era recluso, dizia o artigo, afastado dos membros da família, e tinha uma condição médica que impedia seu corpo de se decompor e emitir odores. Além disso, o depósito automático do seu benefício por incapacidade pagava as contas de serviços públicos e outras despesas conforme surgiam. Então, ninguém sabia que o homem estava morto. Ninguém sabia que havia um problema. Ninguém sabia que havia uma necessidade. Quando li essa história, eu pensei, isso me lembra tantos membros de igreja. Seus nomes estão lá no hall da igreja, mas eles desapareceram da vida da igreja. Eles entram em crise, mas ninguém percebe. Ninguém sabe, até que seja tarde demais. Por quê? Porque eles não estavam conectados à comunidade, eles estavam reclusos, estavam afastados da família. Aqui está outra situação que enfrentamos. Em alguns casos, essas pessoas podem não ter desaparecido fisicamente da igreja. Podem estar sentadas lá na igreja todo domingo, mas por dentro estão mortas ou quase mortas. Seu casamento está morto, mas ninguém sabe. Eles não estão funcionando espiritualmente, mas ninguém sabe. Por quê? Porque embora seus corpos estejam lá, estão desconectados da comunidade, estão afastados. São como estar virtualmente vivos, mas não realmente vivos. Ninguém chega perto e diz, como você está? De verdade, como você está? Somos apenas corpos passando uns pelos outros e alguns de nós em estados mumificados. Que imagem infeliz de tantas de nossas igrejas. Eu penso em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, onde Jesus disse à igreja de Sardes, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Ouça, quando você está em uma comunidade, quando está conectada às raízes do povo de Deus, à família de Deus, não pode tombar tão facilmente. Mas você tem que contribuir para isso. Você não pode ser reclusa, você não pode ser afastada e também não pode culpar os outros demais. Você tem que estar disposta a se envolver. Larry Crabb diz o seguinte, dizer que a comunidade importa é como dizer oxigênio importa. Assim como nossos pulmões precisam de ar, nossas almas precisam do que apenas uma comunidade proporciona. Fomos projetados pelo Deus triuno, que é Ele mesmo um grupo de 3 pessoas em profunda relação um com o outro. Fomos projetados por esse Deus triuno para viver em relacionamento. Sem isso, morremos, é simples assim. Foi em julho de 2002 que ouvimos a história dos 9 mineiros que ficaram presos por 3 dias na mina de Quack Creek, na Pensilvânia. Eles estavam a 240 pés abaixo da superfície em um poço de mina cheio de água. Um relato dizia que eles decidiram desde o início que viveriam ou morreriam como um grupo. A água a 12 graus Celsius ameaçava matá-los lentamente por hipotermia. Então, de acordo com outro relato, quando um ficava com frio, os outros o cercavam e o aqueciam. Quando o outro ficava com frio, o favor era retribuído. Enquanto a nação assistia aos esforços de resgate, esses 9 homens enfrentaram condições hostis e ameaçadoras à vida juntos. Juntos. Todos saíram vivos. Juntos. Que imagem do corpo de Cristo! Vivemos em um mundo hostil, com condições ameaçadoras à vida. Existem todo tipo de forças ameaçando destruir a nossa fé, nos despojar de nosso coração para Deus.
por isso que, como aquelas altas sequoias, como aqueles mineiros de Queen Creek, precisamos ficar de pé, sofrer, viver, crescer, funcionar, trabalhar, suportar, juntos. Precisamos uns dos outros, não é uma opção, é uma questão de sobrevivência. Essa é a nossa apresentadora Nancy DeMoss Wogemuth, lembrando-nos da importância da igreja, da família de Deus. Precisamos uns dos outros. Nancy estará de volta daqui a pouco. Hoje ela mencionou os uns aos outros das Escrituras. São comandos que encontramos na Bíblia em que todos incluem a frase uns aos outros. Nossa equipe criou um excelente recurso chamado Vamos à Igreja, um guia para ajudá-la a aproveitar o máximo possível o que a igreja tem a oferecer e como encorajar o pastor ou o líder da sua igreja. Vamos à Igreja é um devocional de 30 dias e estará disponível em PDF como a nossa forma de dizer obrigada quando você entrar em contato com Aviva Nossos Corações com uma oferta de qualquer valor. Nosso endereço na internet é www.avivanossoscoracóis.com. Você está procurando uma igreja agora? Nancy oferece algumas reflexões a este respeito. Aqui está Nancy. Quantos de vocês já tiveram a experiência de se mudar para um novo local e ter que escolher uma nova igreja para frequentar? Provavelmente todo mundo aqui levantaria a mão. Eu tive essa experiência e às vezes pode parecer um desafio. Como você sabe qual igreja escolher? Na maioria das partes deste país temos opções. No Novo Testamento eles não tinham opções. Era a igreja em Éfeso ou a igreja em Corinto. Mas agora temos muitas opções. Como escolher uma igreja local? O que é uma igreja local bíblica? Hoje em dia, infelizmente, abordamos essa pergunta muitas vezes com uma mentalidade de consumidor. O que é que eu ganho com isso? Eu gosto disso? Me diverte? É divertido? Tem programações que eu gosto? Infelizmente, as nossas igrejas locais hoje compraram essa mentalidade de que precisamos entreter as pessoas, precisamos fazê-las se sentir bem, tentamos fazê-las felizes. Esquecemos que o objetivo da igreja é edificar cristãos fortes que possam ir ao mundo e levar o evangelho de Cristo. Talvez você esteja procurando uma igreja agora, ou talvez o fará nos próximos dias, caso mude para outra localidade. É importante encontrar uma igreja onde Cristo e sua palavra sejam honrados acima de tudo. Comprometa-se com isso, sabendo que terá problemas, sabendo que não será perfeito. Comprometa-se com uma igreja onde Cristo e sua palavra sejam honrados. Se você está procurando uma igreja neste momento, ou talvez está insatisfeita em sua igreja atual e está tentando avaliar, é aqui que pertencemos? É importante lembrar das coisas mais importantes. Não perca a perspectiva. Para saber quais das coisas são mais importantes, acho útil dar uma olhada na igreja primitiva no livro de Atos. Se você tiver sua Bíblia aí, vá para o livro de Atos, capítulo 2, e começaremos a ler no versículo 41. Quero que observemos algumas características da igreja primitiva. Vamos olhar para apenas alguns versículos aqui. Se você passar por todo o Novo Testamento, encontrará outras características. O que são coisas importantes na igreja local? Aqui estava uma igreja que ainda não tinha tido tempo para retroceder. Esta era a igreja muito primitiva. Eles ainda estavam andando com o Espírito, confiando em Cristo, amando a Deus, suprindo as necessidades uns dos outros. Você tem meio que uma visualização aqui de como uma igreja local ideal poderia parecer. Atos, capítulo 2, versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Isso foi logo após o dia de Pentecostes, quando Deus enviou o Espírito Santo para habitar na igreja. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então o evangelho está sendo proclamado, as pessoas se arrependeram, creram no evangelho, foram batizadas, não para serem salvas, mas como um sinal externo de uma transformação interna que ocorreu em seus corações.
Deixe-me dizer, se você é filha de Deus, é muito importante, como uma questão de obediência a Cristo, que você siga a sua salvação com um batismo cristão. É um sinal externo de que você foi batizada no corpo de Jesus Cristo. Esses novos cristãos se identificaram publicamente com Cristo e seu povo. Perceba que, se essas pessoas criam e eram batizadas, essa era a entrada delas na igreja. Sua entrada em Cristo os coloca na igreja, os coloca no corpo de Cristo. E não apenas na igreja universal com I maiúsculo, mas em um corpo local de cristãos. Como dissemos anteriormente na série, não há opção. Não havia possibilidade no Novo Testamento de ser um cristão convertido em Jesus Cristo e não ser parte de uma igreja local. Nesse caso, 3.000 novos cristãos nasceram em um único dia. Você consegue imaginar o que aconteceria na maioria das nossas igrejas locais se tivéssemos 3.000 novos convertidos em um dia? Diríamos, louvado seja Deus, mas será que conseguimos lidar com isso? Todos esses novos cristãos, bebês, o que fazer? Bem, podemos olhar para o que eles fizeram aqui, porque seja lá o que foi, funcionou. Versículo 42. Esses novos cristãos que recentemente creram em Cristo e foram batizados, perseveraram. Eles perseveraram. Não apenas passaram por um corredor, assinaram um cartão, entregaram seus nomes, entraram para o clube e depois sumiram. Eles não desistiram. O sinal, a evidência de que tinham uma fé genuína era que eles continuavam como parte do corpo de Cristo. Hoje em dia temos esforços evangelísticos nos quais centenas ou milhares de pessoas fazem uma profissão de fé e depois de um ano você se pergunta: onde estão essas pessoas? Elas não estão nas nossas igrejas. Bem, é preciso se perguntar se foram realmente convertidas. Ir à igreja não faz de você um cristão, mas uma vez que você se torna um cristão, uma das evidências é que você continua na fé como parte do corpo de Cristo. Eles perseveraram em 4 coisas. Na doutrina dos apóstolos, isso é o ministério da palavra, e é a primeira coisa relacionada aqui, o ensino, a doutrina dos apóstolos. Na comunhão, isso é a comunidade, o relacionamento uns com os outros. No partir do pão, isso é a ceia do Senhor ou a comunhão. E nas orações. Você quer garantir que essas 4 coisas estejam na sua igreja. Novamente, não de forma perfeita. Nunca haverá uma comunhão perfeita deste lado do céu. Mas certifique-se de que na sua igreja haja o ensino da palavra, comunhão, o partir do pão e oração. Então, no versículo 43, temos o resultado. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. À medida que esses cristãos cresciam na fé, havia a sensação da presença de Deus naquela comunidade, naquele corpo de cristãos. Havia um temor do Senhor que não apenas envolvia a igreja, mas o mundo perdido ao redor da igreja. Todos sabiam que Deus estava ali. Isso é um sinal de uma igreja local saudável. Havia o poder de Deus trabalhando naquela igreja. Não temos apóstolos hoje e não temos a mesma necessidade de milagres que eles tinham, de sinais e maravilhas que tinham na igreja primitiva, quando o evangelho estava sendo autenticado ou validado. Mas ainda deveríamos ver o poder de Deus agindo em nossas igrejas, mudando vidas pelo poder do evangelho. Veja o versículo 44. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles eram uma família, eles eram um corpo, eles tinham uma comunidade de fé e, como tal, seguravam suas posses de maneira flexível. Não eram egoístas, estavam mais preocupados com o reino e a família de Deus do que com suas próprias coisas.
Então eles estavam dispostos a compartilhar com outros que tinham necessidade. Versículo 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Isso não é socialismo. Isso é dar voluntariamente do seu excedente para atender às necessidades dos outros. Eles eram sensíveis às necessidades uns dos outros. Eram generosos em atender essas necessidades. E assim, versículo 46, perseverando diariamente. Perseverando. Vimos essa palavra no versículo 42, eles perseveraram. No versículo 46, vemos que perseveravam diariamente com um só acordo no templo. Você pode estar pensando, gente, já é difícil suportar um dia por semana na igreja. Agora você está dizendo que eu tenho que ir à igreja todos os dias da semana, se quisermos ser como a igreja primitiva? Não. Mas eu estou dizendo que precisamos funcionar como o corpo de Cristo diariamente. Você não pode estar com o povo de Deus apenas uma vez por semana e esperar ser tudo o que Deus quer que você seja. Você precisa perseverar diariamente com um só acordo, um só coração com os outros. Partiam o pão de casa em casa, comiam a comida com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e tendo favor com todas as pessoas. Versos 46 e 47. Veja, algumas das características eram comunhão, comunidade, unidade, alegria, adoração e uma boa reputação no mundo perdido. Não seria incrível se fosse assim hoje? O fato de que nem sempre é assim hoje não significa que devemos simplesmente descartar ou desistir. Significa que trabalhamos, servimos, oramos e imploramos a Deus para avivar a sua igreja, avivar o seu povo, nos trazer de volta a esse estado de existência saudável. E ao final do versículo 47 vemos: e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Sempre havia novos convertidos entrando na igreja. A obra soberana de Deus. É o Senhor que os acrescentava, enquanto a igreja vivia a realidade de seu relacionamento com Deus e entre si. Então, se você está em uma igreja, pare e agradeça a Deus pela igreja onde Ele a colocou, apesar de suas imperfeições, falhas e defeitos. Peça a Deus para torná-la a igreja que Ele quer que ela seja. Se você não está conectada a uma igreja local, vá para Atos 2, vá para as Escrituras. Pergunte quais são as características que devem ser verdadeiras em uma igreja local, onde posso integrar minha vida, me conectar. Então, peça a Deus que a direcione para uma igreja. Encontre-a, participe dela, se conecte, envolva-se, arregace as mangas. Torne-se parte desse corpo e veja Deus ajudar você e essa igreja a crescer em seu relacionamento com Cristo. Novamente, essa é Nancy DeMoss Wogemuth com alguns conselhos úteis sobre escolher uma igreja. Você sente vontade de arregaçar as mangas e começar a trabalhar em sua igreja? Espero que sim. Amanhã falaremos sobre como todos podemos fazer um melhor trabalho ao nos envolvermos em nossas congregações. Sou Raquel Anderson, convidando você a voltar para o Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.